Código de Trânsito Brasileiro pode parecer um documento enorme, meio complicado, né? Mas e se a gente pensasse nele como um manual? Um guia prático para um trânsito muito mais seguro para todo mundo. A ideia aqui é justamente essa: decodificar essas leis, transformar o juridiquês em regras claras que qualquer pessoa pode usar no dia a dia. Vamos nessa? Vamos começar com uma cena clássica que todo mundo já viveu. Um cruzamento sem nenhuma placa, sem semáforo. E aí? Quem tem a preferência? Aquele carro que vem mais rápido ou quem chega primeiro? Muita gente acaba dirigindo na base do achismo. O problema é que a lei não acha, ela determina. Existe uma resposta clara para evitar o caos e, principalmente, acidentes. É justamente essa diferença entre o que se pensa e o que a lei realmente diz que a gente vai desvendar. Bom, para organizar essa nossa conversa, a gente dividiu o código em 5 grandes temas. Primeiro, as regras de ouro, a base de tudo. Depois, vamos dominar os cruzamentos. Na sequência, entender a arte da ultrapassagem. Daí, a gente aprende a linguagem não verbal do trânsito e, para fechar, falamos sobre a segurança, que é um dever de todos nós. Ok, vamos começar pelo fundamento, pelo alicerce de uma direção segura. Pense nessas regras como os princípios básicos que, se todo mundo seguisse à risca, a maioria dos problemas que a gente vê por aí simplesmente não aconteceria. E a responsabilidade número 1, a mais importante de todas, está resumida aqui. O domínio do veículo é sempre de quem está dirigindo. O artigo 28 não deixa margem para dúvida. A atenção e o cuidado são indispensáveis, ou seja, não adianta culpar a via, o tempo ou outro carro. A responsabilidade final é de quem está ao volante. Ponto. E para que o trânsito flua de um jeito organizado, o código estabelece regras que funcionam quase como leis da física. Andar pela direita, manter distância segura na frente e dos lados e usar as faixas corretamente, isso não é só questão de educação, é lei. As faixas da direita são para o fluxo normal, para veículos mais lentos. A da esquerda é para ultrapassar e para quem está desenvolvendo uma velocidade maior. Simples e eficiente. Agora, vamos entrar numa área que é fonte de muita confusão e, infelizmente, de muitos acidentes: os cruzamentos. Nesses pontos, saber de quem é a preferência não é uma questão de sorte ou de quem é mais apressado. É uma questão de seguir a lei. Para a gente entender a regra, primeiro precisamos conhecer os personagens. O primeiro deles é a rodovia. De acordo com o código, é uma via rural pavimentada. É bom guardar essa definição porque a rodovia está no topo da hierarquia de preferência. O segundo personagem dessa história é a rotatória, a famosa rótula ou redondo, aquele cruzamento circular. Ela também tem um lugar de destaque nessa ordem de quem passa primeiro. Agora que conhecemos os dois, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Então, como a lei resolve aquele impasse do cruzamento sem sinal? O artigo 29 cria um passo a passo bem lógico. Primeiro, a preferência é sempre de quem está vendo por uma rodovia. Não tem rodovia no cruzamento? Ok, vamos para o passo 2. A preferência é de quem já está circulando na rotatória. E se não for nenhum desses casos? Aí a gente chega na regra final. A preferência é do veículo que se aproxima pela direita. É uma sequência que elimina a dúvida. E tem uma exceção que está acima de todas essas regras: os veículos de emergência. Quando se ouve uma sirene ou se vê o giroflex ligado, a instrução é clara e imediata para todo mundo: liberar a faixa da esquerda, ir para a direita e, se for preciso, parar. A prioridade deles é absoluta. Chegamos a uma das manobras mais delicadas e perigosas do trânsito: a ultrapassagem. Isso aqui não é corrida, gente. O código trata a ultrapassagem como um procedimento que exige muita, mas muita cautela e precisão. O mais importante na ultrapassagem acontece antes de sair da faixa. O artigo 29 exige um verdadeiro checklist mental. É preciso confirmar se ninguém atrás já começou a ultrapassar. Depois, verificar se o carro da frente também não vai ultrapassar alguém. E o mais crucial de tudo: ter certeza de que a pista contrária está totalmente livre, com espaço de sobra para ir e voltar. Sem esses 3 cheques, nem pense em começar. Com o checklist feito, a manobra em si tem 3 passos. Primeiro, sinalizar com antecedência a intenção. Segundo, ir para a esquerda e passar, sempre mantendo uma distância lateral segura do outro veículo. E terceiro, depois de passar, sinalizar de novo e voltar para a faixa de origem. É um processo metódico, não pode ser no impulso. E claro, existem lugares onde não se trata de cautela, mas de proibição total. A lei é muito clara. É absolutamente proibido ultrapassar em curvas, em subidas sem visibilidade, em pontes, viadutos ou perto de cruzamentos e faixas de pedestres.
Nesses locais, o risco é simplesmente alto demais. Não tem negociação. Todo carro tem uma voz. As luzes, a seta, a buzina, elas não são para expressar irritação. São, na verdade, ferramentas de comunicação. É uma linguagem universal da estrada, criada para a gente sinalizar intenções e evitar acidentes. Vamos ver como usar essa linguagem do jeito certo. O farol alto, por exemplo, só deve ser usado em vias sem iluminação pública e tem que baixar sempre que cruzar com outro veículo. O pisca-alerta é só para emergência ou quando a sinalização da via manda, não é para usar andando sob chuva forte. E a buzina é para dar toques breves, como um alerta, e não para descarregar o estresse. Falar essa linguagem corretamente é fundamental para a segurança. E agora, para fechar, vamos ao ponto que amarra tudo isso. Ninguém está sozinho na estrada. A segurança no trânsito é, e sempre será, uma responsabilidade compartilhada. Tem uma regra que é a mais simples e, ao mesmo tempo, a mais inegociável de todas. O artigo 65 é cristalino. O uso do cinto de segurança é obrigatório para quem dirige e para todos os passageiros. Em qualquer via, não tem exceção. É a nossa proteção mais básica e eficaz. E quando se fala de crianças, a proteção é ainda mais específica. Existe um número muito importante que todo mundo que transporta crianças precisa ter na cabeça. 1,45 m. Por lei, crianças com menos de 10 anos e com altura inferior a 1,45 m precisam, obrigatoriamente, usar um dispositivo de retenção, a famosa cadeirinha, no banco de trás. É um número que salva vidas. Para finalizar, acho que vale a pena a gente refletir sobre a filosofia por trás do código. Existe uma hierarquia de responsabilidade. Os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pela dos não motorizados e, no final da cadeia, todos, sem exceção, são responsáveis pela segurança dos pedestres. É o princípio da proteção do mais vulnerável. No fim das contas, a pergunta que fica é essa. Como a gente pode pegar todo esse conhecimento, essa linguagem em comum, e usar no dia a dia para tornar cada trajeto mais seguro? Porque conhecer a lei é o primeiro passo. A grande virada de chave acontece quando a gente transforma essa regra em respeito e cuidado na prática. Todos os dias, em cada viagem.